Em 3 de abril de 1986, foi o grande dia que mudou a minha vida. Em 1985, eu dirigi uma moto bêbado, e me envolvi em um acidente de tráfego, e fui parar na prisão. Minha esposa me pediu o divórcio quando eu saí, e preparei um plano detalhado para matar 8 pessoas da família da minha esposa, e até mesmo, crianças na família, que a encorajou a pedir o divórcio. A última coisa que eu fiz antes de executar esse plano, foi encontrar com a minha mãe, em Gu, Yeonggi-do. Depois, reservei o ingresso do trem, saindo de Seul, às 10h40 da noite. E era noite de 3 de abril de 1986, quando eu estava na casa da minha mãe. Eu escutei uma voz audível que nunca havia escutado antes, 40 minutos após pegar o trem. Era tão alto, como se fosse um trovão, que quase estourou os meus ouvidos. Falou assim bem alto: "Olhe." Me sentindo meio estranho, olhei para fora, e olhei em volta, mas não havia ninguém. Duvidando de mim, voltei para o meu quarto. Eu estava à beira de acender um cigarro, quando de repente, o quarto ficou claro. Eu estava surpreso, e olhei para a porta do quarto, e na confusão no momento daquele instante, eu gritei em choque. Vi uma luz de arco-íris que brilhava, e havia algo andando na luz, olhando para cima. Era uma pessoa usando roupas brancas. Devido à luz brilhante, eu não podia ver o seu rosto claramente, mas tinha a aparência de humano. Depois de um tempo, uma carruagem retangular puxada por cavalos o acompanhava. Por trás, havia 3 assentos na carruagem, e o assento do meio estava vazio, e 2 pessoas vestidas de branco sentados em ambos os lados. Se alguém que acredita em Jesus tivesse visto a cena, seria tocado grandemente. Mas eu só estava pasmo, porque eu era ateu. Em um ponto, devo adicionar isto. Eu senti a minha ira desaparecendo. Eu acordei a minha mãe que estava dormindo do meu lado, mas parecia que ela não havia visto a cena, e ela me ignorou dizendo: "Não seja ridículo." E voltou a dormir. Eu olhei para a carruagem de novo, e me assustei. Uma pessoa parecida comigo, estava sentada no assento, o assento que antes estava vazio. Eu toquei para ter certeza de que ele era real. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. Assim que eu sentei, a carruagem partiu. Depois disso, eu pude presenciar claramente o céu, e também o inferno. Depois de passar por uma rua de ouro brilhante e deslumbrante, passei por um lugar que pessoas como eu, estavam andando por um jardim de flores, e as cheiravam. Pude ver que as pessoas vieram de toda a parte do mundo. Eu claramente vi o rosto do meu tio da parte de minha mãe, que era cristão. Ele morreu de uma doença, porém, não pude encontrar nenhuma marca de doença nele. Sua aparência era jovem, mais ou menos 30 anos de rosto, e de corpo. Parecia quando eu vi, na 3ª ou 4ª série na escola. Paz e alegria, a ausência de qualquer ansiedade, ou preocupações do mundo era claro. Podia ver seu rosto, ouvindo o som de música contínua. A carruagem dourada passava por casas douradas, muito brilhantes. Depois de dirigir por alguns dias, depois de chegar lá, os anjos que não respondiam o que eu perguntava, eventualmente disseram: "Aqui é o céu", com uma voz bem audível. Havia um número incontável de casas, que se estendia pelo horizonte. Uma coisa em comum que eu via em todas as casas, que eu nunca havia visto na Terra, era que elas eram nitidamente organizadas e estavam prontas, esperando para que seus donos mudassem para elas. Diferente de onde o meu tio estava, eu não podia ver ninguém. Eu perguntava aos anjos, mas eles não me respondiam. De repente, a carruagem entrou em lugar escuro, como se fosse noite. A única fonte de iluminação era uma luz resplandecente do tamanho de uma lua cheia. Tinha o formato de pessoas, vestidas de roupas brancas como aquelas que dirigiam as carruagens. A música em que eu ouvia antes já tinha parado. O medo entrou em minha mente. Antes que eu desse conta, eu estava com medo. Então eu pensei: agora que eles me mostraram as coisas mais lindas que eu nunca irei ver na Terra, eles irão me matar. Uma luz com formato humano estava iluminando uma pessoa antes que eu notasse. Eu pude testemunhar o meu pai, que havia morrido 6 anos atrás. Ele que ganhava o pão e tomava conta da família. Ele sucessivamente mantinha a posição de erudito diretor quando ele estava vivo.
Ele passava uma ordem impetuosa para parar, quando ele ouviu o J de Jesus. Quando este homem estava na cama à beira da morte, se tornou miserável, e o seu corpo inchou tanto, que parecia que ia estourar. Agora, diante de mim, eu vi o meu pai sofrendo, como se ele estivesse chegando à morte novamente. Serpentes azuis venenosas com cabeças triangulares, suficientes para esconder o seu calcanhar, estavam ensanguentando o corpo do meu pai. Subiam, se enroscavam em volta do corpo dele, e mordiam ele todo. Eu estava chorando e chamando por ele, mas parecia que ele não me ouvia. No segundo lugar que eu fui, havia um grande número de pessoas, e juntas, tentavam escapar do fogo de uma placa de ferro semelhante a uma grelha. Era simplesmente o inferno. Eu vi um outro conhecido lá. Ele era o irmão mais velho do meu pai, que viveu com a mentalidade de que dinheiro era tudo. Ele tampouco podia ouvir a minha voz. No lugar iluminado pela terceira luz, eu testemunhei um amigo que havia morrido em um acidente no tráfego. 3 cobras terríveis e amareladas estavam apertando ele tão forte, se enrolando em volta dele, que o seu rosto estava pálido. Esse amigo também gostava muito de beber, assim como eu. Mas eventualmente, ele morreu devido ao álcool. No lugar iluminado pela quarta luz, eu pude contemplar pessoas emergidas até a cintura, em um pântano profundo. Pequenas bestas desconhecidas os torturavam, subiam neles, e os mordiam todos. Eu pude reconhecer 2 pessoas. Um parente, e um amigo de infância. Eles estavam inevitavelmente sofrendo, tentando escapar das bestas que estavam arruinando seus corpos para a direita e para a esquerda. Eu não sabia no momento, mas descobri que o parente estava indo à igreja, porque ele simplesmente ouviu que na igreja curava doenças, e não havia fé. Não havia fé verdadeira. Ele perdeu seu tempo indo à igreja pela metade, tendo um pé na igreja e o outro no mundo. Meu pai, eu vi no inferno, e o meu tio, eu vi no céu. Como eu nunca imaginei. O inferno que eu vi, era um lugar inimaginável e cruel. Eu claramente vi meu pai, tio, amigos e parentes em um lugar terrível e escuro. Não havia nada que eu pudesse fazer, senão chorar por eles. E eu que pensava que tudo acabava depois da morte. Encarei a verdade. Depois de testemunhar o inferno, a carruagem parou em um lugar, onde todos os pecados cometidos com os meus olhos, mãos e mentes, desde o nascimento, estavam registrados. Eu não pude contar quantos pecados eu havia cometido na minha vida, porque era categorizado em 132 categorias. E cada categoria, havia subcategorias. No meio delas, eu pude ver que o maior número de pecados estavam no meio de coisas que têm a ver com bebidas. Outra coisa que descobri, é que há 2 coisas que não são pecados no mundo real, mas que é pecado no céu. O primeiro, é não acreditar em Jesus. O segundo, é ser contencioso, e xingar aqueles que acreditam em Jesus. Todos os meus pecados do passado foram registrados, até com data e hora. Como não ir à igreja, rasgando a Bíblia e jogando no fogo, xingando, sendo desrespeitoso com amigos evangélicos. Até dando tapa e chutando eles estava registrado. Eu fiz uma pergunta, ao qual eu fiquei pensando o tempo todo lá. Por que você mostrou esses lugares a mim? Alguém que odiava Jesus excepcionalmente, ao invés de mostrar a alguém como meu irmão, que passou por fogo e água para acreditar em Jesus. Algo ao meu lado me respondeu. Não é necessário que pessoas como o seu irmão venham aqui. Alguém como você não pode testemunhar outro subcéu e inferno até que eles vejam com os seus próprios olhos. Era isso. Foi uma resposta correspondente, com um versículo bíblico que diz que alguém como o meu irmão, que consegue acreditar sem ver, será mais abençoado. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Aquela carruagem começou a se mover novamente. De repente, eu ouvi uma voz alta e ressoante me perguntando firmemente: Você acredita? A mesma voz, em que eu havia ouvido antes de ir para o céu para matar 8 pessoas. Mesmo que eu nunca havia aceitado a Deus, como meu Pai eterno. Antes daquilo, eu estava disposto a aceitar a Deus, naturalmente respondendo: Deus, eu acredito em ti. Deus continuou dizendo: Quando você voltar à terra, testifique sobre o céu e o inferno aos outros.
Não adicione ou retire qualquer coisa do que você viu. Quando estávamos partindo, a última coisa que ele me disse foi: Eu sempre vou te guardar. Eu senti como se estivesse em uma longa jornada de muitos dias. Mas eram somente 11h10 da noite, quando eu acordei me sentindo com medo. Tudo isso ocorreu em um espaço de 70 minutos. Não havia nenhum conceito de tempo terreno lá. Voltando aos meus sentidos, a minha mãe estava me olhando com um olhar intenso. Ela me dizia que eu estava resmungando algumas palavras desconhecidas para mim mesmo. E eu não acordava, mesmo que ela tentasse me acordar. Logo depois disso, eu disse para ela exatamente aquilo que eu tinha visto. Minha mãe, que gritaria só de ouvir o J de Jesus, estava em lágrimas depois de ouvir a história de como seu esposo estava sofrendo. Ali, minha mãe e eu, nos tornamos discípulos de Jesus, e fomos para a aula de batismo, e nos tornamos da igreja. No mesmo dia, ela se tornou uma pessoa entusiasmada, que vai à igreja tanto quanto eu. Nesse momento, a minha vida mudou 180 graus. Me tornei uma pessoa que fala palavras naturalmente, e que somente dá glórias a Jesus Cristo, ao invés do que a mim mesmo. Eu pude me tornar e continuar a ser um missionário fazendo a obra de Deus. A última palavra que o Senhor me deu, e que está sempre na minha mente foi: Eu sempre vou te guardar. E é o que me trouxe até aqui. Amém.